Evangelho de Lucas, capítulo 10, somente o versículo 22. Lucas 10, 22. Amém? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o nome do Senhor por essa manhã, por estarmos aqui na tua casa, tendo, ó Deus, a oportunidade, o privilégio de podermos adorar o nome do Senhor, te exaltar e te engrandecer. Queremos que o Senhor, nessa hora, possa continuar falando conosco através da mensagem da palavra do Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Esta, uma das grandes verdades, que Jesus ele revela a nós, revela a mim e revela a você. Que Deus, ele é Pai. Esta é uma das grandes verdades, que a palavra de Deus e que Jesus ele vem revelar para cada um de nós. Que Deus ele é Pai. Que o Senhor é quem pode nos trazer também a exata revelação de que tipo de Pai Deus é. Só Jesus ele pode revelar para nós, revelar para mim, para você, o Pai que Deus é na vida de cada um e de cada uma de nós. Então, a maneira como o Mestre nos traz essa importante revelação é por meio de uma expressão aramaica, que é o Abá. Que Jesus vai usar essa expressão num momento importante da sua vida, que é ali nos momentos finais, quando ele está agonizando ali em oração, ele se dirige a Deus dessa forma. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o aramaico era a língua comum do povo, era a língua que o povo falava nas ruas nos dias de Jesus. Os estudiosos acreditam que quando os escritores do Novo Testamento, Marcos, no texto que eu vou ler daqui a pouco, que fala sobre esse momento da agonia de Jesus nos seus últimos instantes de vida, na sua última noite de vida, e Paulo, na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, eles utilizam essa expressão, Abba. Então, nós estamos ouvindo a palavra exata que Jesus utilizou lá naquele momento de grande agonia e de grande aflição. O grego era como se fosse a língua inglesa hoje. A língua que é falada pelas empresas, nas principais universidades, nos escritos científicos. É a língua que é a língua comercial, digamos assim. Nos dias de Jesus, o grego ele tinha essa função. Por causa do período helênico, o período que antecedeu o domínio do Império Romano, quando os gregos eles dominaram o mundo, foi o grande império antes dos romanos, eles
fizeram com que a língua deles se tornasse a língua oficial de todo o reino. Eles difundiram a língua deles. E essa língua, então, era ela utilizada dessa forma, exatamente como nós usamos o inglês hoje, o grego era usado lá no passado. Depois, quando o Império Romano assume, né, o poder, ele permite, né, que o grego continuasse sendo a língua ali conhecida de todos, apesar de que, né, para os romanos era o latim, mas eles permitiram que o grego continuasse. E os escritos do Novo Testamento, eles foram escritos em grego, que era a língua, né, oficial, digamos assim, das negociações comerciais e políticas de então. Mas os autores, né, Marcos e Paulo, eles quando citam, né, Jesus falando sobre Deus, Marcos, nesse momento da agonia de Jesus, orando e pedindo ao Senhor que pudesse passar dele aquele cálice, ele mantém, né, essa expressão, Abba. Então, essa expressão ela foi mantida para que pudéssemos ter a dimensão exata do que o mestre queria dizer aos seus ouvintes e depois também aos leitores do texto. Jesus usa essa forma de se dirigir ao Pai, como eu disse, num momento de grande aflição, no jardim do Getsemane, antes de sua crucificação. E diz assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Esse é o texto, né, do capítulo 14 de Marcos, versículo 36. A escolha desse título revela algo sobre a natureza de Deus e que ele conhecia. Algo que Jesus conhecia muito bem, profundamente. E ele usa essa expressão para poder nos ensinar aquilo que realmente essa intimidade dele com o Pai significava. A escolha desse título, então, revela isso, né? E uma boa tradução para Abba, querido Pai. Outras pessoas vão falar Pai, papaizinho, né? Que é o Pai, né? Da nossa intimidade. Então, esse termo ele revela essa intimidade, mas em si também carrega um senso de obediência. O fato de Jesus ter se dirigido a Deus como Abba, nos diz que para Jesus, Deus não era um Deus que estava distante e nem afastado, mas intimamente envolvido em sua vida. Para os judeus e para os povos ali ao redor, Deus era um Deus assim que não era um Deus próximo, não era um Deus que estava ali acompanhando o povo no seu dia a dia. Para os judeus essa ideia vai até vir depois, né? Mas eles concentravam isso na imagem da Arca da Aliança, que era o lugar, né, que representava a presença de Deus. E essa arca ela ficava lá no templo. E só o sumo sacerdote podia entrar lá e ter acesso direto à presença de Deus uma vez por ano, para orar pelo povo, pedindo o perdão dos pecados do povo na Páscoa. Era o único momento que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Então, tinha-se uma ideia de que Deus era um Deus que estava no templo, ou um Deus que para os outros povos era um Deus distante, o Deus que estava nas montanhas.
E Jesus, ele traz agora a ideia de que Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está aqui dentro da igreja, não é um Deus que eu preciso fazer coisas religiosas para ter acesso a Ele, mas é um Deus que está em profunda intimidade conosco. Mas essa intimidade deve gerar em nós um senso de obediência. C.F.D. Moule observa que a palavra íntima transmite não um tipo casual de familiaridade, porém a mais profunda e genuína reverência. A intimidade que nós temos com Deus deve gerar em nós esse aspecto da reverência na nossa relação com o Pai, a reverência da forma como nós nos dirigimos a Ele, na forma como nós o observamos, a forma como nós o adoramos. Então, como foi dito, Jesus usa essa expressão nesse texto da palavra de Deus, de Marcos, capítulo 14, verso 36, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, Jesus está usando essa expressão no momento, numa hora difícil da sua vida, quando ele se vê diante da tortura e da morte. Lucas 22, 44 diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Escutem agora. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Então Jesus, ele usa essa expressão Abba, Pai, nesse momento de grande desespero, de grande agonia, no momento em que ele sabia tudo aquilo que ele teria que suportar, teria que atravessar. Ele pede ao Senhor: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque é algo pesado, mas não seja o como eu quero, seja feita a tua vontade. Mesmo em profunda angústia, mesmo orando mais intensamente, mesmo suando gotas de sangue, que revelam o estresse que Jesus estava experimentando ali naquele momento. Como ele conseguiu falar com o Pai dessa maneira em um momento tão difícil? E a única coisa que a gente pode pensar é que Jesus confiava no seu Pai de forma incondicional. E essa história, esse texto, nesse dia, serve para que a gente possa pensar na nossa relação com Deus dessa forma também. Fazer-nos pensar que dizer papaizinho, Deus maravilhoso, Pai bondoso, é muito fácil quando as coisas vão muito bem, quando está tudo fluindo, quando as coisas, como dizem, está indo de vento em popa, ou seja, o vento vem por trás, empurrando a vela,
e fazendo com que o barco da nossa vida, ele se mova rapidamente em direção àquilo que nós queremos buscar, ou aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos vivendo. Fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira que seja favorável para nós. Mas Jesus, ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos de grande luta, de grande adversidade, de grande dificuldade. A confiarmos no Senhor em todo o tempo. E principalmente no dia mau, no dia ruim, no dia difícil. Jesus, ele é aquele que nos ensina a olharmos para Deus da maneira correta. Deus é um Pai bom e amoroso, e é isso que Jesus está nos dizendo. Ele é tão bom, Deus é tão bom, que nós podemos obedecer-lhe, não importa em que circunstâncias. Não importa o que ele venha pedir a nós para que nós venhamos a fazer. Não importa o sacrifício que ele venha requerer de mim ou de você. Não importa a luta ou a prova que nós venhamos a passar nesta vida. Nós podemos e devemos confiar no Senhor em todo o tempo. Algumas pessoas podem até perguntar: por que Jesus hesitou? Né, Jesus? Por que Jesus ficou tão amargurado? Por que Jesus suou gotas de sangue? Afinal de contas, ele era Deus. Sim ou não? Né, Jesus era Deus, mas ele também era humano. Porque se ele não fosse humano, o sacrifício dele na cruz não teria validade. Porque foi o primeiro Adão, homem, quem pecou. E nós herdamos o pecado de Adão. A humanidade toda, depois de Adão, da queda, vive sob o peso do pecado. É isso que a palavra ensina para nós. E era necessário que um homem perfeito pudesse pagar pelos nossos pecados. Mas o homem perfeito, para conseguir fazer isso, tinha que ser o próprio Deus, porque ninguém teria capacidade de viver o que Jesus viveu. Então, a encarnação, o tornar-se humano, implica também em limitações. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus ficou triste, Jesus ficou com raiva lá quando entra no templo e vê as pessoas lá fazendo do templo comércio. Jesus experimentou tudo aquilo que nós, humanos, experimentamos. A única coisa que ele não experimentou foi o pecado. Então Jesus era completamente humano. E isso faz com que ele experimentasse também o medo e a dúvida. Mas observe, porém, que mesmo em meio à dúvida, no momento de mais profundo sofrimento, Jesus confiou em Deus. Jesus confiou em Deus como seu Pai celestial. Assim como Jesus, nos momentos de dúvida e sofrimento, por mais extremo que possa ser, nós também podemos confiar em Deus dessa forma. Nós também, eu e você, podemos experimentar Deus da mesma forma que Jesus experimentava. Mas isso só é possível de ser experimentado quando vivemos em intimidade com o Senhor. Porque é na intimidade com Deus,
A intimidade que Jesus tinha com Deus é que gerou nele essa confiança. E é na nossa intimidade com Deus que nós também, eu e você, vamos experimentar essa confiança de que Deus é o nosso Abá, é o nosso papaizinho, é o nosso pai querido. E por ser o nosso pai querido, Ele está conosco em todos os momentos. Sejam bons ou sejam maus. Sejam alegres ou sejam tristes. Sejam fáceis ou sejam difíceis. E é importante ainda destacar que Jesus se dirige a Deus não apenas como Abba, mas também como Pai. Abba, Pai. Querido Pai. Na semana passada, eu até falei, cheguei a falar um pouco sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de se dirigir a Deus como Pai, por ter tido um pai terreno mau, abusivo ou ausente. E talvez você seja uma pessoa como uma mulher que, ao participar de um encontro de oração, ao ouvir o pastor iniciar sua oração dizendo querido Pai Celestial, ela procura por esse pastor com os olhos cheios de lágrima, dizendo para ele: pastor, eu aprecio tudo que nos ensinou sobre a oração hoje, mas quando começou a oração chamando Deus de Pai, eu bloqueei e parei de ouvir. Tive um pai terrível e não consigo pensar em Deus como meu pai. O pastor diz para ela que entendia a situação e se sentia mal, pela situação que aquela mulher vivenciou, experimentou, mas ele diz para ela que não cria, que deixar de se dirigir a Deus assim era a solução para esse bloqueio que ela desenvolveu. O problema está em que muitas vezes nos dirigimos a Deus com o nosso entendimento sobre o que significa ser pai. E a gente projeta isso em Deus. A gente se relaciona com Deus transferindo para Ele a nossa concepção acerca da paternidade que nós experimentamos. Quando se dirige a Deus como Pai, devemos deixá-lo definir o que significa paternidade para Ele. Não a nossa concepção acerca do que é ser pai, mas a concepção que Deus tem acerca daquilo que é ser pai. O teólogo suíço Karl Barth nos ensina assim: não há teólogo suíço Karl Barth nos ensina isso. Não há, em primeiro lugar, uma paternidade humana e, então, assim, uma chamada paternidade divina, mas justamente o contrário. A verdadeira e apropriada paternidade reside em Deus. E dessa paternidade se deriva o que nós conhecemos como paternidade entre os homens. O que ele quer dizer? A Trindade existia antes da fundação do mundo. Muito antes de Deus criar a humanidade, Deus criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O versículo 26 ainda diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, dando essa ideia da Trindade.
né? Deus já existia como Pai, como Filho e como Espírito Santo. O relacionamento entre Jesus e Deus foi definido por Jesus como aquele entre Pai e Filho. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 14, versos de 1 a 13. O relacionamento entre Deus, Pai, e seu Filho Jesus Cristo era um relacionamento que existia antes que qualquer homem tivesse descendência. Ou seja, Deus como Pai e Jesus como Filho já existiam antes que qualquer pai ou filho humano já existisse. João 14 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua
Romanos 8 ensina para nós, capítulo 8, verso 12, diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Nós recebemos do mesmo Espírito do Senhor Jesus, o Espírito que clama a Deus como Abba, Pai. Mas a gente só consegue clamar a Deus dessa forma se nós tivermos com Ele intimidade. Intimidade que vai gerar em nós essa confiança. E Paulo diz que nós recebemos esse Espírito por adoção. Nós fomos adotados por Deus como seus filhos. E Paulo usa essa expressão, fala sobre a adoção, porque naquele contexto romano e também nos dias de hoje, que o direito nosso aqui que a gente vive hoje, moderno, ele é filho do direito romano. A adoção, ela era irrevogável. Hoje em dia ainda tem pessoas que, infelizmente, pegam as pessoas, e agora também na relação com os animais, com as adoções dos pets, mas adotam uma criança e aí chega lá, com os sonhos, com a idealização que tinha acerca daquela relação de ter um filho, e aí quando o filho cresce, ou surge o diagnóstico de uma doença, as pessoas vão e devolvem como se fosse uma mercadoria. Mas a ideia aqui é a ideia do direito romano, que a adoção ela era irrevogável. A pessoa que era adotada, ela tinha os mesmos direitos de um filho natural. Todos os direitos, inclusive os direitos materiais, os direitos da continuidade do nome, da família, o direito a dar continuidade aos projetos políticos. Ou seja, o conceito que Paulo está dizendo para nós aqui, que o filho adotivo, ele tem todos os direitos do filho natural. E isso é maravilhoso, porque Jesus é como se fosse o filho natural. E nós somos os filhos adotivos. E nós temos em Deus, através de Jesus, os mesmos direitos que ele teve. Isso é poderoso, é maravilhoso demais, gente. Isso é tremendo. E nós podemos confiar em Deus da mesma maneira que Jesus confiou. Mesmo naquele momento difícil, de grande agonia e angústia que ele passou, ele se dirige a Deus como Abba. E Paulo diz que nosso espírito clama a Deus como Abba. A gente precisa tomar posse dessa verdade e nos relacionarmos intensamente, profundamente com Deus. Porque isso só é possível na intimidade, na confiança. É que nós conseguimos crer em Deus dessa forma, como Jesus cria.
Isso é possível. A palavra de Deus nos garante isso, que isso é possível. Eu e você podemos viver isso. Nós só precisamos nos dispor a nos relacionar com Deus assim, da forma como Jesus se relacionou. E o Espírito de Jesus, ele habita em nós, sim ou não? Amém. Recebemos, né? O texto diz: vocês receberam o Espírito, não que os escravize novamente, né? Escravize no pecado, para vocês temerem, né? Terem medo. Mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos com ele da sua glória. É o único caminho. Trilhar, andar, né, no mesmo caminho que o Senhor Jesus andou, é a única forma da gente conseguir se relacionar com Deus assim. Nessa manhã, nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, mas também para celebrarmos esse memorial da ceia, esse memorial que nos lembra desse dia de grande agonia, quando Jesus estava ali próximo, né, do sacrifício por nós. E ele clama ao Senhor, pede a sua ajuda, mas se submete em obediência total, para que eu e você pudéssemos ser adotados como filhos e filhas de Deus. Que nessa manhã a sua experiência nesse memorial seja uma experiência que traga a você a dimensão da grandiosidade do sacrifício de Jesus. E que você se sinta motivado, motivada a viver os seus dias intensamente e intimamente com o Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, nós podemos orar ao Senhor, agradecer por esse tão grande sacrifício e pedir a Ele que nos toque nessa manhã de uma forma especial, enquanto nós celebramos esse momento, recebemos os elementos da ceia.